Nesta narrativa épica e inédita inspirada na vida de Abraão, o pai da fé, somos transportados para as vastidões silenciosas do deserto de Canaã, onde a fé e o destino de um homem se entrelaçam com os mistérios divinos. Abraão, já avançado em idade e conhecido por sua devoção inabalável a Deus, é levado a vivenciar uma série de revelações profundas e visões celestiais que ampliam sua compreensão sobre o propósito maior de sua vida. A história já vai começar. Enquanto isso, faça sua inscrição no canal, ative as notificações e após findar o vídeo compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Também peço sua contribuição para que possamos continuar nosso trabalho. Você pode ajudar com qualquer valor através da chave Pix que está na tela e também na descrição. Era uma noite clara no deserto, e as estrelas brilhavam com uma intensidade que parecia quase mágica. Em meio ao silêncio vasto e profundo do deserto de Canaã, onde a areia se estendia até onde os olhos podiam ver, havia uma pequena tenda. Dentro dessa tenda, um homem idoso se encontrava de joelhos, a cabeça inclinada em reverência e as mãos cruzadas em oração. Ele era Abraão, o homem que Deus escolheu para ser o pai de uma grande nação, uma promessa que parecia impossível à luz de sua velhice e da esterilidade de sua esposa, Sara. Abraão sempre teve uma fé inabalável em Deus, mas naquela noite, havia algo diferente. O silêncio do deserto era interrompido apenas pelo suave sussurro do vento que passava pelas dunas, como se até mesmo a natureza estivesse esperando em expectativa. Abraão sentiu um peso em seu coração, como se estivesse prestes a receber uma mensagem divina. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar na voz de Deus, que tantas vezes falará com ele, guiando seus passos, corrigindo seus erros e reafirmando suas promessas. Foi então que Abraão ouviu a voz, clara e inconfundível, como o som de muitas águas, mas que ainda assim falava diretamente ao seu coração. Abraão, meu servo fiel, levanta-te e sai de tua tenda. Tenho algo a te mostrar. Sem hesitar, Abraão obedeceu. Ele saiu da tenda, e o ar frio da noite o envolveu, mas ele não se importou. Estava acostumado a seguir as instruções de Deus, mesmo quando não entendia completamente o propósito. Quando Abraão levantou os olhos para o céu estrelado, foi como se o próprio firmamento se abrisse diante dele. As estrelas brilhavam de forma mais intensa, formando padrões que ele nunca havia notado antes. Cada estrela parecia pulsar com uma vida própria, e Abraão sentiu como se estivesse olhando para o próprio coração do universo. Olhe para as estrelas, Abraão, disse a voz de Deus. Assim como não podes contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Abraão sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Ele já ouvira essa promessa antes, mas naquela noite, ela parecia mais real do que nunca. Ele tentou contar as estrelas, mas logo desistiu. Havia tantas, mais do que ele poderia contar em uma vida inteira. E então, Deus falou novamente, mas desta vez, a voz era suave, quase um sussurro: já Abraão, haverá tempos de grande tribulação para a tua descendência. Serão estrangeiros em uma terra que não é deles e servirão como escravos. Mas não temas, pois eu os libertarei com mão poderosa, e eles herdarão esta terra que te prometi. O coração de Abraão se apertou ao ouvir essas palavras. Ele sabia que Deus era fiel, mas a ideia de sua descendência sofrer tanto o angustiava. Mesmo assim, ele não duvidou da promessa. Abraão sabia que Deus tinha um plano maior, algo que ele talvez nunca entendesse completamente. E foi nesse momento de reflexão que ele começou a perceber que a jornada que Deus o havia chamado a trilhar não era apenas para ele, mas para uma nação inteira, para gerações incontáveis que viriam depois dele. De repente, Abraão foi envolvido por uma visão.
Ele se viu em um lugar diferente, cercado por uma multidão de pessoas, todas vestidas com mantos brancos. Eles estavam de pé em um grande vale, e ao longe, Abraão podia ver uma montanha que se erguia majestosa contra o céu. Uma voz, que parecia vir de todos os lados, anunciou: "E este é o monte do Senhor. Aqui será o local onde minha glória habitará, e todos os povos virão para adorar." Abraão tentou entender o que estava vendo. Era uma visão do futuro, um futuro distante que ele não viveria para ver. Mas ele sentiu uma profunda paz ao perceber que o destino de sua descendência estava firmemente nas mãos de Deus. A visão mudou novamente, e ele se viu em um campo de batalha. Havia guerreiros lutando ferozmente, e entre eles, Abraão reconheceu um homem de grande estatura, com uma espada reluzente em suas mãos. Ele liderava o exército com coragem e determinação, e a bandeira que ele carregava tinha o símbolo de uma estrela, a mesma estrela que Deus havia mostrado a Abraão no céu. Quando a visão terminou, Abraão estava de volta ao deserto, mas seu coração estava cheio de uma nova compreensão. Ele sabia que sua fé não era apenas para ele, mas para toda a humanidade. Ele percebeu que o chamado de Deus era para algo muito maior do que ele poderia imaginar. Sua história, sua jornada de fé, seria um farol para aqueles que viriam depois dele, guiando-os em tempos de escuridão e incerteza. Abraão voltou para dentro da tenda e deitou-se ao lado de Sara, que dormia tranquilamente. Ele sabia que ainda enfrentaria muitos desafios, mas sua confiança em Deus estava mais forte do que nunca. Ele sussurrou uma oração silenciosa, agradecendo a Deus por sua fidelidade e pedindo força para continuar caminhando na fé. Enquanto ele adormecia, uma paz profunda o envolveu, e ele sonhou com a grande nação que um dia surgiria de sua linhagem, uma nação que seria uma luz para o mundo. Nos dias que se seguiram, Abraão não falou a ninguém sobre a visão que tivera. Ele sabia que era algo que deveria guardar em seu coração. Mas ele continuou a seguir as instruções de Deus com determinação renovada. Passaram-se os anos, e Sara, ainda sem filhos, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. Abraão concordou, e Agar deu à luz Ismael. Embora Abraão amasse Ismael, Deus deixou claro que a promessa se cumpriria através de um filho nascido de Sara. Finalmente, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus visitou Sara, e ela concebeu e deu à luz um filho, a quem chamaram de Isaque, que significa riso. Isaque cresceu e se tornou um jovem forte e obediente. Um dia, Deus decidiu provar a fé de Abraão de uma maneira inimaginável. Ele disse: "E Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi." O coração de Abraão se sentiu pesado, mas ele sabia que devia obedecer. Abraão levou Isaque, 2 servos e madeira para o sacrifício, e partiram em direção ao monte Moriá. No terceiro dia, Abraão viu o lugar ao longe. Ele disse aos seus servos: "Fiquem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá e, tendo adorado, voltaremos a vocês." Abraão colocou a madeira sobre os ombros de Isaque e começaram a subir o monte. No caminho, Isaque perguntou: "E meu pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão respondeu: "E Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." Ao chegar ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, organizou a lenha e amarrou Isaque, colocando-o sobre o altar. Quando estendeu a mão para sacrificar seu filho, o anjo do Senhor o chamou desde o céu: "E Abraão, Abraão." Ele respondeu: "E aqui estou." O anjo disse: "Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho." Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto.
tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá". E novamente, o anjo do Senhor chamou Abraão desde o céu e disse: "Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, em bênção te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar. E a tua descendência possuirá a porta de seus inimigos. E na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz." E quando o anjo do Senhor o impediu de completar o sacrifício, Abraão compreendeu que sua fé havia sido provada e aprovada. Com o passar dos anos, Abraão viu a promessa de Deus começar a se cumprir. Sara deu à luz Isaque, o filho da promessa, e ele cresceu forte e saudável. Abraão ensinou Isaque sobre as promessas de Deus e a importância de obedecer à sua voz. Ele sabia que sua descendência seria numerosa, mas também sabia que enfrentariam muitos desafios. Mesmo assim, Abraão tinha a certeza de que Deus nunca os abandonaria. A fé de Abraão se tornou uma lenda, passada de geração em geração. Sua história foi contada e recontada, inspirando muitos a confiarem em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Abraão foi chamado o pai da fé, não apenas porque acreditou nas promessas de Deus, mas porque viveu sua vida de acordo com essa fé. Ele não era perfeito, mas sua confiança em Deus era inabalável. Em seus últimos dias, Abraão refletiu sobre sua vida e as muitas maneiras pelas quais Deus havia guiado seus passos. Ele sabia que não viveria para ver a totalidade das promessas cumpridas, mas estava em paz com isso. Ele havia feito sua parte, e agora era a vez de seus descendentes continuarem a jornada. Abraão fechou os olhos pela última vez, com um sorriso sereno no rosto, sabendo que sua história estava apenas começando. Quando Abraão morreu, ele foi sepultado na caverna de Macela, que ele havia comprado para enterrar Sara. E ali, descansando ao lado de sua amada esposa, Abraão aguardava o dia em que todas as promessas de Deus seriam finalmente cumpridas. A nação que surgiria de sua descendência seria grande, e através dela, todas as nações da terra seriam abençoadas. A fé de Abraão continuaria a viver, não apenas naqueles que descendiam de sua linhagem física, mas em todos aqueles que escolhessem seguir a Deus com o mesmo coração fiel e confiante. E assim, a história de Abraão, o pai da fé, se tornou um testemunho eterno do poder da fé e da fidelidade de Deus. Ele é lembrado não apenas como um homem que acreditou em promessas impossíveis, mas como um homem que viveu sua vida em completa obediência a Deus, confiando nele em cada passo da jornada. E até hoje, a fé de Abraão continua a inspirar milhões ao redor do mundo, lembrando-nos de que, com Deus, todas as coisas são possíveis.